Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde converso com a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, vamos começar por fazer uma referência às previsões económicas de inverno 2024, publicadas ontem. Portanto, as previsões económicas de inverno são previsões intercalares, menos exaustivas e menos aprofundadas do que as de primavera e outono. No entanto, há aqui alguns dados que convém destacar. Desde logo, as características do ano 2023, pela degradação do poder de compra, impulsionado pela forte política monetária e pela quebra da procura externa, que é transversal a quase todos os Estados-membros da União Europeia. A economia europeia entrou em 2024 assim com umas previsões ténues de crescimento. Abaixo de 1%, 0,9% na União Europeia e 0,8% na zona euro. As previsões de crescimento da economia para ultrapassar 1% é só em 2025. Sim. 1,7% para a União Europeia e, no seu todo, e 1,5% para a zona euro. A inflação deverá abrandar mais rapidamente do que era esperado, o que é importante. É uma boa notícia, porque relacionamos logo com as célebres taxas de juros, não é? Os valores da inflação situam-se em 2,7% em 2024, segundo as previsões, e em 2,2%, ainda ligeiramente acima do objetivo traçado pelo Banco Central Europeu, em 2025. Em 2024, as previsões rondam os 3% para a inflação no todo da União Europeia. Em relação à economia portuguesa? A economia portuguesa teve um comportamento ligeiramente melhor do que a europeia. Embora com um segundo semestre com uma tendência inferior à do primeiro, a economia portuguesa recuperou no último trimestre de 2024. Aumentou em termos de consumo, muito pelo sentimento económico transmitido, de alguma confiança, e pelo crescimento do emprego. O crescimento em 2023 foi de 2,3%, portanto mais baixo do que 2022, muito apoiado exatamente no consumo, no crescimento do emprego e no investimento. Investimento que é transversal também a todos os países, impulsionado pelo mecanismo de recuperação e resiliência, no plano, no PRR, não é? No entanto, as exportações líquidas portuguesas desceram face ao ano anterior. Uma diminuição do turismo e uma diminuição das exportações para países terceiros. A estimativa é também de crescimento moderado em 2024, mas um crescimento acima de 1%, 1,2% em 2024, 1,8% em 2025. A inflação portuguesa deverá baixar. Essa sim, ficará em 2024, segundo as estimativas, em 2,3% e baixará dos 2% em 2025. Claro que é comparado com os preços anteriores, não é que os preços vão baixar. O crescimento é em relação ao que já estava em 2023, é um período homólogo. Estas previsões são, no entanto, envoltas em alguma incerteza, devido às tensões políticas no Médio Oriente e devido também às perturbações de transporte no Mar Vermelho, que podem onerar, devido aos seus estrangulamentos, o preço dos produtos que são transportados para a Europa, o que poderá ter consequências nestas previsões. Um outro tema tem a ver com a Ucrânia e ainda o conflito Rússia-Ucrânia, que está praticamente a completar 2 anos. Há que falar de reconstrução, ainda que o conflito se mantenha no terreno. Apesar do objetivo primordial ser a paz, os intervenientes e as instituições internacionais falam no dia seguinte, ou seja, o dia da reconstrução. O Banco Mundial associou-se à Comissão Europeia e ao governo ucraniano e divulgou um relatório esta semana onde diz que, segundo as suas previsões, são necessários 447 mil milhões de euros para reconstruir a Ucrânia. Este valor muito elevado. Muito elevado. Muito elevado. Este valor é para uma década.
da reconstrução, um valor estimado, e é superior em 20% ao que tinha sido divulgado há um ano nesta parte. O relatório diz que, em termos atuais, para o seu funcionamento, a Ucrânia precisa de 15 mil milhões de euros por ano e que a ajuda da União Europeia é manifestamente insuficiente para estes gastos. Realça também os milhares de vítimas deste conflito, os 6 milhões de deslocados, o grande aumento do desemprego e a forte diminuição dos recursos da Ucrânia para fazer face sozinha a esta reconstrução. As estimativas do Banco Mundial indicam para uma distribuição de custos de reconstrução que são fundamentalmente para a habitação, 17% para a habitação, revitalização do comércio e da indústria, algumas completamente destruídas, 14%, a agricultura também, com peso de 12%, a energia, a proteção social, que vai ter que ser muita, e também os perigos inerentes aos explosivos que se encontram no terreno. Portanto, só essa intervenção também tem uns custos elevados. Portanto, muitos domínios de intervenção na reconstrução, como nós podemos imaginar. E o Banco Mundial refere, e os parceiros deste relatório, que sem a ajuda internacional isto não será possível. Tem que haver empenho não só de países terceiros, mas membros da União Europeia, mas outros também. E outros também. E também apela que, muito para além do envio de armamento e munições, sejam os bancos multilaterais a nível internacional que intervenham neste processo de ajuda na reconstrução. Portanto, vai ser um processo longo, como já foi o da Segunda Guerra Mundial, em termos da Europa. Nós sabemos. Foi um pouco decorrente deste conflito Rússia-Ucrânia que se falou, ou que se passou a falar muito, de orçamentos de defesa. E nesta última semana ainda mais, uma vez que Donald Trump proferiu declarações que, no mínimo, nos espantaram. O que é certo é que os países, deixaram a defesa, já para não dizer o exército, porque alguns nem sequer o têm, mas deixaram a defesa um pouco adormecida, digamos assim. Abandonada quase nas últimas décadas. E não cumpriram os seus compromissos orçamentais com a Aliança Atlântica. O objetivo da NATO, que está fixado já há algum tempo, é de 2% do produto interno bruto de cada Estado que é membro da NATO. Alguns não o cumprem. No entanto, há um dado que é relevante. Em 2023, todos os membros aumentaram a sua dotação de despesas. E há um esforço. Um esforço bastante grande e é significativo. E quem aumentou mais? Os países europeus que estão na zona muito próxima do conflito, ou seja, na fronteira externa da União Europeia de Leste. Podemos dizer que se sentem ameaçados. Preocupados. em proteger, portanto, o seu Estado, não é? E em dotar o próprio país de um esforço em termos de defesa, não é? É isso que está... É uma questão de segurança também da União Europeia e dos seus cidadãos, porque a política de defesa não é uma política que seja da responsabilidade nem da competência da União Europeia, é de cada Estado-membro. E, portanto, todos os esforços aqui congregados são importantes. Embora muitos ainda não estejam no tal valor dos 2% do PIB, é de realçar o caso da Polónia, com maior acréscimo, e atingiu este ano 2023 3,9% do seu PIB, bastante significativo. Além da Polónia, os países do leste europeu, os Balcãs, a Hungria, a Finlândia e também a Grécia. A Grécia, uma dotação orçamental em 2023 que ultrapassou largamente os 2%, fixou-se em 3,01%. Preciso ver que a Grécia está ali na zona de conflito, muito perto da Turquia, os seus inimigos de sempre, não é? Embora a Turquia seja membro da NATO, mas também a defesa pela parte que diz respeito às migrações. Eu penso que também está aqui a pesar. Portugal não atingiu ainda a meta de 2%, fixou-se em 1,4% em 2023, no entanto, vai no sentido ascendente. A menor dotação orçamental dos Estados-membros da União Europeia, que fazem parte da NATO, é o Luxemburgo. Sempre teve
os seus princípios de neutralidade e, portanto, é preciso passar dessa situação a uma situação mais ativa. A Comissão Europeia lançou uma consulta pública sobre embalagens alimentares. Exatamente. Essa consulta pública dará origem a um projeto a ser apresentado pela Comissão que pretende eliminar progressivamente um produto químico designado por bisfenol A, em contacto com alimentos. Ora, este produto iniciou a sua aplicação na indústria nos anos 60, a partir dos anos 90 foi considerado nocivo e agora a proposta é de eliminá-lo progressivamente. Onde é que ele se encontra? Sim. Em quase tudo. Portanto, desde as caixas plásticas, sim, aos revestimentos de embalagens de proteção de alimentos, até próprios equipamentos de transformação de alimentos, alguns brinquedos, garrafas metálicas reutilizáveis muitas vezes são revestidas com este produto e até condutores de água potável, sim, que substituímos os antigos canos de metal por plástico. PVC, não é? Sim. Alguns têm este produto. Portanto, o bisfenol A, conhecido como BPA, é um composto utilizado nas indústrias de plástico e de policarbonato e resinas. Há sensivelmente uma década, a União Europeia já tinha interditado a sua utilização deste produto em biberons para bebés. Há Estados-membros da União Europeia, que é o caso de Suécia, Dinamarca e Bélgica, que já foram muito mais à frente e têm restrições muito mais drásticas na utilização do bisfenol A em determinados produtos. O que se pretende é, de facto, ir eliminando, porque o que está provado é que estas embalagens e utensílios, quando são sujeitos a aquecimento, o produto migra das embalagens para os bens alimentares, segundo a Autoridade Europeia de Segurança que levantou esta questão o ano passado, com graves prejuízos para a saúde. Esta autoridade classifica mesmo o produto como uma substância que suscita elevada preocupação. Daí esta consulta pública. A consulta pública pode ser vista no site da Comissão Europeia, é longo o link, mas se puser Avior Say no Google e depois pôr o produto bisfenol A, de certeza que vai encontrar a consulta. Parece em inglês, mas depois pode pedir a tradução e automática para português e preenche. Claro, tem que se restar e preencher, mas os interessados e as pessoas preocupadas com esta matéria, que somos todos, mas fazer, portanto, o preenchimento da consulta pública até ao próximo dia 8 de março. Atenção à hora de Bruxelas ser mais uma do que a nossa, mas preencher, e o link é este que aqui está, bastante longo, não é? Sobre a segurança alimentar. Falemos ainda de outro tema, dados do Eurostat sobre a idade mediana na União Europeia. Idade mediana, não média. Sim. Portanto, a idade mediana atingiu em 2023 44,5 anos. Isto quer dizer que metade da população europeia tem até 44,5 anos e a outra metade, os outros 50%, acima deste valor. Entre os Estados-membros da União Europeia, a idade mediana situava-se em 2023 nos 38,4 para Chipre, com valor mais baixo, e nos 48,4 para a Itália, com valor mais elevado. Todos os outros ficam neste intervalo. Em 10 anos, 2013 a 2023, a idade mediana aumentou na União Europeia 2,3 anos. Estamos a ficar mais velhos, mais envelhecidos. Com as preocupações demográficas, de sustentabilidade da segurança social, de emprego, não é? Pessoas na idade ativa, preocupantes, não é? E Portugal é um caso ainda mais grave, podemos dizê-lo. Portugal registrou o maior aumento nestes 10 anos de todos os Estados-membros da União Europeia. Teve um aumento de 4,4 anos, seguido por os países normalmente do Sul, Grécia, Espanha e também Eslováquia. Os únicos Estados que neste período registraram um decréscimo na idade mediana foram a Suécia e Malta. A Suécia porque tem uma política de natalidade que implementou, que está a dar frutos agora, e Malta porque recebeu muitos jovens migrantes ou não, jovens nesta altura. Um outro dado divulgado pelo Eurostat é o rácio população, portanto, o quociente entre a população com mais de 65 anos
e a população na idade ativa, 15 a 64 anos. Este rácio atingiu na União Europeia, em 2023, 33,4%. Isto quer dizer que, por cada pessoa com mais de 65 anos, existem 3 pessoas em idade ativa. Portanto, acima dos 15 anos, a idade de estarem no mundo laboral. No caso português, este rácio é mais elevado, é 38%, ou seja, por cada um com mais de 65, existem só 2,6 na idade ativa. Os valores mais baixos restaram-se no Luxemburgo, muita população é jovem para o Luxemburgo, e na Irlanda, portanto, com 21,5 e 23,2 respectivamente. Portanto, uma atenção às questões demográficas e os gastos que têm, porque o envelhecimento é ótimo, vivemos mais, mas tem muitos gastos associados. Melhor. Mas nem sempre melhor. E o que queremos é viver mais e bem. A finalizar, doutora Ana Rita Barros, um comentário, é isso? Comentário sobre os 50 anos da Agência Internacional de Energia. A Agência Internacional de Energia foi constituída em 1974, na sequência da crise petrolífera de 1973, que eu pelo menos lembro-me perfeitamente. Preciso ver que isto, em termos de energia, não evoluiu a cooperação como nós esperávamos, nós cidadãos normais. Só apenas há 2 anos, na sequência do conflito, é que os membros da Agência Internacional adquiriram conjuntamente energia pela primeira vez. Portanto, 48 anos depois da Constituição. A dependência da segurança energética face às atuais tensões geopolíticas é preocupante, nós sabemos. E merecia uma reflexão neste encontro em Paris da Agência Internacional de Energia sobre como enfrentar os desafios energéticos de hoje e nas próximas décadas. Como conclusão, neste breve comentário, a importância de garantir o abastecimento e o armazenamento de petróleo, ainda 50 anos depois. E promover o objetivo de assegurar a nossa dependência relativamente à cadeia de abastecimento de minerais cruciais que vêm da China e que são fundamentais para as novas tecnologias e para a energia limpa. Assegurar também, segundo as conclusões deste encontro, uma transição justa relativamente à economia energética que é e deve ser inclusiva e cujo ministro de um Estado-membro esta semana mostrou a sua preocupação quanto ao empobrecimento relacionado com a transição energética. Portanto, 50 anos para só nos preocuparmos com as questões muito em cima dos acontecimentos. Era este o comentário. Doutora Ana Rita Barros, até à próxima conversa. Muito obrigada. Obrigada. Até à próxima.